Fala palestra, mercado da bola agitado no Verdão nesta terça-feira e com uma boa notícia, o Marcelo Lomba, goleiro reserva, renovou o contrato com o Palmeiras por mais uma temporada e já está à disposição do técnico Abel Ferreira. Eu separei aqui um corte da programação da UOL Sport com de primeira, excelente programa, onde o André Renan e o PVC trouxeram todas as notícias e as informações relevantes do mercado da bola do Verdão. Os créditos eu vou deixar aqui na descrição, galera. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e apoiar o canal. Agora, vamos falar do Palmeiras então, o mercado da bola também envolvendo goleiros, hein? Marcelo Lomba tinha chances ali de sair, propostas, sondagens de outros clubes, mas o Palmeiras acertou a permanência dele. E é isso, Hernan, como é que tá essa situação do Lomba com o Palmeiras? O Fluminense, né, tava de olho no Lomba, existia a possibilidade de uma transferência, e aí o Palmeiras estava já pensando nessa transição de goleiros e estava conversando com o Gabriel Grando, do Grêmio, que é muito bom goleiro. Goleiro alto, pegador de pênalti, é um goleiro muito, muito bom mesmo, o Grande, e é jovem, né? É que hoje o titular absoluto é o Thiago Volpi, né? Pela experiência, e foi contratado para isso. Então, como o Palmeiras acabou encerrando as conversas porque acertou que o Lomba permanece até o fim do seu contrato, então... Final desse ano. Final desse ano. Ele sempre faz contrato de um ano. O Palmeiras tem a cultura do Palmeiras hoje, esses jogadores mais experientes, tipo hoje, ele, o próprio Marcos Rocha, foi o Felipe Melo lá atrás, sempre renovando um ano de contrato. E aí o Lomba fica até o fim do ano. O Lomba, além de ser um profissional extraordinário, assim, no sentido de dedicação e tudo, é um goleiro que, quando ele entra no lugar do Everton, ele faz partidaças. Você não vê o Lomba sem ritmo, tomando gol em bola defensável. O Lomba sempre tem desempenho quando entra no lugar do Everton. Então, assim, e ele gosta muito do Palmeiras, a família adaptada em São Paulo, né? Os filhos estão começando a jogar bola, os filhos dele estão crescendo. Mas é possível que ele vá para o Fluminense no ano que vem. Então, tem essa possibilidade, mas não mais esse ano. Sim. Né? Não mais esse ano. O que o Fluminense queria era tentar o Lomba para o Campeonato Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo de Clubes. E aí não vai. Ele fica, até porque o Palmeiras não podia ir para o Mundial com o Everton e sem o reserva. Então o Palmeiras mantém o elenco. O que tá acontecendo com o Paulinho, hein? Eu dei uma apurada nessa parada aí. O que tá acontecendo com o Veiga? Viraram tudo reserva. Nicolinha Ratchop lá do céu tá falando assim pra mim: Manzini, futebol é Mendes, se não tão bom não joga no palestra. Me explica, Latif, tudo bem, meu querido? E os caras estão falando que o Jassa faleceu. Com todo respeito ao querido Jassa, que Deus o tenha em bom lugar. Se ele faleceu, espero que não, espero que seja vivo. Me conte aí. Pois é, Massa. No domingo, né, eu estive em Bragança Paulista para acompanhar o jogo, né? Um jogo bem legal, estádio novo lá do Bragantino, que eles investiram uma grana bem bacana. E eu reparei uma coisa, eu fiquei bem próximo ao banco de reservas do Palmeiras. O Rafael Veiga, ele foi relacionado para o jogo, mas em nenhum momento ele saiu. Ele não ficava entre os jogadores que iam aquecer, sabe? Mesmo quando o Palmeiras estava perdendo de 1-0, onde se esperava uma mudança no time, eu não percebi o Veiga fazendo esse trabalho de aquecimento. Em primeira instância, o Felipe Anderson também não estava, e a gente viu que o Paulinho ficou fora do jogo. Depois da vitória do Palmeiras, o João Martins ele foi bem claro na coletiva de imprensa em relação a isso, dizendo que a comissão técnica do Palmeiras tem todos os dados, vê como os jogadores estão, se tem risco de lesão, e aí alguns nomes importantes estão sendo mais segurados. A questão do Paulinho é a mais emblemática, né? Porque ele ficou fora dos últimos 2 jogos, só disputou pouquíssimos minutos no ano e foi uma contratação muito badalada, né? Mas o que eu ouvi foi que o Paulinho, ele tá liberado para jogar, só que a comissão técnica tá preocupada em estourar o jogador agora, tem uma lesão muscular, porque o Paulinho ficou muito tempo sem atuar, né? Ele chega no Palmeiras lesionado, ainda se recuperando de lesão, e aí teve aquela dosagem de minutos do Palmeiras até ele poder jogar, mas quando ele jogou uma minutagem maior, ele apresentou um nível de desgaste acima dos outros atletas, né? O maior exemplo deles é o Facundo, né? Que jogou
jogou 20 e poucas partidas sem ser trocado, mas nem todos os atletas são da mesma maneira. Então o Veiga, o Paulinho, o próprio Felipe Anderson, que teve um início de temporada ruim e se reencontrou e virou uma peça importante, caiu de novo nas graças da torcida. Ele teve uma pubalgia, né, na pré-temporada, então o Palmeiras está tentando deixar todo mundo no mesmo nível pro Super Mundial, né? Porque antes, no começo do ano, quando a gente falava do Super Mundial, tava distante, né? Mas já são menos de 30 dias para a estreia do Palmeiras no Mundial, então, com o Mundial batendo na porta, a comissão técnica do Palmeiras também tá se resguardando. Até porque, meus amigos, a gente sabe, a gente já exaltou aqui inúmeras vezes, esse elenco do Palmeiras é muito bom. Contra o Bragantino, a gente viu diversas peças diferentes entrando no time, jogou o Thales, jogou o Luigi, o Palmeiras foi bem. Então, existe essa preocupação para todo mundo chegar na ponta dos cascos, como os mais antigos gostam de dizer, para o Mundial de Clubes, mas... Pois é, cara, pois é. Bom, sobre o Paulinho, né? O nível de inflamação pode aumentar, que o que gerou a fratura por estresse é a inflamação chamada canelite aí. Galera, tem outro nome científico, mas o que eu ouvi foi o seguinte, que o processo, estou lendo, hein, que eu escrevi, tá? O processo de reabilitação está em curso, é a fase 4, e aí é a fase de recuperação e dosar intensidade, né? Para que ele tenha, para que essa inflamação na canela desapareça ou não volte, né, como o que gerou a fratura por estresse. Então, está dentro do esperado. O Palmeiras, informações do Palmeiras, não está preocupado com isso, e eles estão dosando a carga para que o Paulinho possa ter recuperado completamente para o Mundial. Agora, isso também, Danilo, impõe uma questão importante, quer dizer, ele precisa estar recuperado, mas também precisa ter ritmo de jogo. E, cara, tá acabando. Tem mais o quê? Mais 3 jogos? Tem 4 jogos antes da estreia, né? É isso, tem na sequência agora o jogo de quinta contra o Ceará, depois tem o Flamengo, o Sporting Cristal e o Cruzeiro em BH. Então, precisa que ele jogue alguns desses jogos para que ele tenha ritmo de jogo, né? Pois eu acho que assim tem essa questão do ritmo, mas ao mesmo tempo eles devem ter para monitorar algum tipo de não perder o jogador por 1 mês, 20 dias, 30 dias, né? Alguma coisa um pouco maior. Eu imagino que os caras estejam de olho nisso. A gente sabe que hoje eles fazem exames, sai tudo colorido, sai tudo de uma forma diferente quando o músculo está próximo de estourar, quando está muito cansado. Eles têm índice lá de secar, índice de sei lá o que, entra no gelo, entra no hidrogênio. Então eu imagino que tenha dado algum alerta para que eles façam um tratamento diferente com o Paulinho, que, como a gente sabe, passou por uma operação. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se o Giai vai sair do Palmeiras. O que eu posso dizer é que ele é bonito pra caramba. Eu vi ele lá no Paraguai de perto. Ô, homem bonito, rapaz! Fala aí, Latif, que história é essa? Não vai sair, ô Massini, ele é bonito, mas quem acompanhou a exclusiva que o Giai deu pro UOL, comigo do lado, ficou muito mais bonito. Abrilhantou muito mais. Ai. Tô mentindo? Não tá, não. Eu sou teu amigo. Pois é, Massa. Dias antes da exclusiva com o Giai, na sexta-feira passada, o Tuto Mercato Web publicou que a Roma tá de olho no Giai. O interesse do futebol europeu no Giai não é uma novidade, né? Tudo bem que quando ele chegou no Palmeiras, muita gente não gostou, reclamou, disse que não vale os 40 milhões, mas o Palmeiras, vamos dizer, venceu o Atlético de Madrid, que também queria levar o Giai. Então, o Palmeiras sempre soube que se o Giai engrenasse, tivesse bons jogos, ele iria atrair o interesse do futebol europeu. Porque o Giai tem só 21 anos, ele foi capitão na seleção de base da Argentina, no sub-15, 17 e 20. Então, é um jogador muito importante.
E o Palmeiras está bem tranquilo em relação a isso. Eu perguntei para o próprio Giai, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, e aí, Giai, estão começando a falar que você interessa a Roma, como é que você está se sentindo? Ele falou, não, pô, eu não penso em nada disso, o Giai tem um contrato extenso com o Palmeiras, né? O Palmeiras fez um contrato longo de 5 temporadas porque sabia que o Giai vindo para o Palmeiras poderia gerar esse interesse, e ele falou que não, tá focado, que tem um Mundial pela frente, que é uma competição muito importante, e é sempre bom pontuar que o Palmeiras tem uma política muito clara para os jogadores que são pilares do time, né? E a gente sabe que o Giai se tornou um jogador importante e tem outros atletas que podem sair depois do Super Mundial, né? Vai perder o Estevão, vai perder o Rios, então não... O Rios, né, o que a gente espera, porque a gente já cansou de falar aqui inúmeras vezes que é um nome muito badalado, de seleção colombiana, muito importante. Então, acho pouco provável que o Giai também entre nessa mini barca, viu, Massini? Lavieri, o Giai não dá para sair agora, né, querido? Não, definitivamente não dá. É um jogador que realmente engatou, né, depois de um ano bem mais ou menos, para não falar um ano ruim. E o Palmeiras tem o Mike e o Marcos Rocha, que eles vivem com alguns problemas no sentido físico nessas últimas temporadas. São os dois jogadores que eu até imagino que o Palmeiras não planeje renovar com eles, porque são jogadores que já estão no fim da carreira deles. E o Giai é muito importante hoje no momento. Basta lembrar também que tem até as alternativas com o Giai em campo, chegou até a ter o Fux pela direita para poder dar uma aliviada por ali no setor, porque o Palmeiras estava tentando entender o que acontecia por aquele lado. O que não dá para dizer conforta, mas uma alternativa legal é que o Gilberto na base é uma boa revelação. Acho que não dá pra gente cravar que ele vai aguentar o ritmo dos profissionais, que ele vai chegar e vai pôr a camisa e não vai sentir nada. A gente já viu e tá cansado de ver nos últimos anos como os garotos às vezes demoram a se adaptar ou demoram a responder depois de serem destaques na base. Mas o Gilberto é um jogador que tem ido bem, que pode receber oportunidades. E eu tenho a impressão que essa questão da Roma foi muito mais uma consulta, muito mais uma sondagem do que algo mais firme, até porque a Roma tá com bastante opção para esse setor do campo. No meio do ano ainda pode ser claro que tenha uma reformulação, mas acho que esse momento aqui, maio, final de abril, maio, até o final de maio agora, os empresários eles são muito consultados para que os clubes comecem a fazer o planejamento, lembrando que os europeus fazem a sua janela mais forte no meio do ano. Uma coisa é fato, se vier uma proposta muito importante, uma proposta muito alta, tenho certeza que o Palmeiras não vai negociar antes do Mundial. Então o Palmeiras teria pelo menos algum tempo para se programar e também ir à janela para tentar uma reposição. Então acho que no momento não precisa ter desespero para esse caso do Giai. Zé, concordo com você. Agora quero perguntar do Piquerez. Peraí, segura aí. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, eu concordo, mas jogou bem o segundo. Concordo também. Contudo, em todo lugar, Palmeiras joga mal. Palmeiras joga mal e papa 3 pontos. Deve ser assim as manchetes daqui para frente. Certo? Vamos que vamos, olha, 1.627 pessoas conosco. E o Piquerez, hein? Me preocupa o Piquerez. O contrato dele vence quando? Que é outro, né? Bonitão também. A Ana de Armas deu aquela olhadinha para ele, né? Precisa avisar o Piquerez que já era. Tony Cruz tá lá na fita, né? Fica aqui mesmo, né? No Palmeiras, hein, Lavieri? Como é que fica, hein? Bom, o Piquerez ele tem 24 anos, e isso significa. 26 anos, desculpa. Eu tô olhando a data, é 24 de agosto. 26 anos. Isso significa que já não é uma idade que o principal mercado da Europa contrata jogadores. É muito raro você ver times principais da Europa contratarem jogadores de 26 anos. Isso significa que propostas que eventualmente cheguem aí pro Palmeiras não vão ser dos principais times. Eu tenho, e já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, e faz um tempo. O Piquerez já recebeu propostas e já quis deixar o Palmeiras há um tempo. Já conversou pessoalmente com a diretoria, com a Leila, com o Anderson e disse, agora eu quero ir.
E aí o Palmeiras renovava, aumentava o salário, como foi a política dos últimos tempos. O que deu uma acalmada, obviamente, foi porque o Piquerez machucou, ficou um longo tempo afastado, e isso afasta o interesse, ainda mais quando o jogador já tem 25, 26 anos, como tem agora. Então é um jogador que eu vejo com um pouco mais de dificuldade de sair, mas a gente tem que saber que pode ter proposta de mercados alternativos que paguem uma grana razoável. Então pode ser mercado da Arábia, pode ser um segundo escalão da Europa, e aí o Palmeiras teria que tentar competir. O que eu acho que o Palmeiras pode ficar um pouco mais seguro é que na atual circunstância, com os salários praticados no Brasil, o Palmeiras tem um salário muito competitivo com o plano B da Europa, e dependendo de quem da Arábia Saudita também consegue competir. Fato é que o Piquerez já teve bastante vontade de sair. Tem que ver se ele já diminuiu essa vontade de sair agora, ou se ele continua com esse objetivo de jogar fora do Brasil. Ô, Massa, só para completar o assunto Piquerez, eu acho que a idade eu entendo, é um porém, só que o Piquerez tem dupla nacionalidade, né? Ele tem passaporte italiano, então ele não preenche uma vaga de extracomunitário para o futebol europeu. Então é uma vírgula aí nessa situação, porque o contrato dele vence no final do ano que vem. O colega já noticiaram que o Palmeiras tem a intenção de renovar, óbvio, né? O Palmeiras quer manter o Piquerez, só que vai ter que oferecer um projeto muito bom, né? Porque um exemplo muito positivo é o Gustavo Gomes, né? Que mesmo depois de inúmeras propostas, ele comentou que a última oferta que ele recebeu da Arábia era para ganhar 4, 5 vezes mais do que ele ganhava no Palmeiras, e ele decidiu ficar. Se o Piquerez fica, ele tem potencial para ser um dos maiores nomes da lateral esquerda do Palmeiras, né? Então também vai do jogador de querer consolidar o nome dele na história do clube, fazer parte, porque quem acompanha o pai do Piquerez, por exemplo, é palmeirense fanático. O cara assiste jogo com a torcida, quando ganha clássico ele zoa pra caramba. Então existe sim essa relação, e apesar dessa questão, o Palmeiras poderia, eu acho, né, que poderia fazer esse esforço maior, porque o Piquerez é muito importante e indiscutível, né? E sempre a gente toca naquela tecla. No futebol brasileiro, laterais são escassos, né? A gente vê muito argentinos, uruguaios, mas no Brasil em si, lateral é uma posição muito difícil. E o Palmeiras tendo um jogador igual o Piquerez, que já conhece, que se consolidou nos últimos anos, sem dúvida é uma manutenção muito importante. E tem um comentário do Rafael de Carvalho aqui, que diz exatamente o que eu penso também. É a principal diferença entre titular e reserva do Palmeiras. Hoje a gente fala que o elenco do Palmeiras é muito equilibrado. Agora, se você sabe algumas das posições, tem o Estevão, que é titular absoluto, o Everton é titular absoluto e o Piquerez é titular absoluto. Na direita o Giai hoje é titular, mas daqui a pouco, se o Marcos Rocha encaixa 2, 3 jogos bons, ou o Mike... eu acho que até o Mike virou mais ponta, mas enfim, você consegue ver o Gustavo Gomes revezando com o Murilo, com o Bruno Fux, com o Mikael quando ele voltar, o Evangelista com o Rios, o Veiga com o Maurício, com o Felipe Anderson, o Facundo com o Paulinho, o Vitor Roque com o Flaco. Agora o Piquerez pro Vanderlan, a diferença é grande. Por incrível que pareça, porque eu sempre gostei muito do Vanderlan, tá? O Vanderlan, quando apareceu, ele apareceu muito bem. Mas ele deu uma queda, ele não faz uns lapsos, né? Eu não sei se foi porque ele ficou decepcionado quando teve a proposta e o Palmeiras segurou. Tem muita coisa que mexe com o jogador, né? Fala Palestra, segue as informações do Verdão nesta terça-feira, dia 20 de maio, com a programação da UOL Sport com de primeira, onde o André Hernan e o PVC trouxeram todas as notícias e as informações do mercado da bola do Verdão. Tivemos essa boa notícia, Marcelo Lomba vai continuar no Palmeiras por mais um ano. Palmeiras é assim, na minha opinião, ele faz de uma forma muito correta. Contrato com um jogador que já tem uma idade um pouco mais alta para o futebol, ele faz contrato de apenas um ano, isso porque é bom para as duas partes. Palmeiras vai renovando ano a ano e assim ficar melhor para todo mundo. Palmeiras agora, como a gente sabe, vira a página novamente e vai encarar o seu próximo confronto da Copa do Brasil contra o Ceará. Esse jogo vai ser na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora joga por um empate simples para
para se garantir na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos fazer aqui algumas informações do Verdão nessa terça-feira com relação à reapresentação do Paulinho, jogador que está tentando recuperar a forma física da melhor maneira possível, e quando ele conseguir, ninguém vai segurar o Verdão. É um jogador que a gente vê que tem muita qualidade, custou caro na verdade, né, torcedor? Palmeiras é um dos times mais ricos do Brasil e agora com o Paulinho se recuperando, o Palmeiras vai ficar mais forte ainda. O Palmeiras deu sequência nesta terça-feira à preparação para o confronto da volta contra o Ceará, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A principal novidade do dia foi a participação do Paulinho em parte das atividades comandadas por Abel Ferreira na academia de futebol. O meia que ficou de fora da partida contra o Red Bull Bragantino segue um plano de trabalho individualizado desde o seu retorno aos campos. O departamento médico do Palmeiras, que é o chamado Núcleo de Saúde e Performance do Verdão, está tendo bastante cuidado com o Paulinho. Outros atletas também estão tendo bastante cuidado, faz um trabalho individualizado, cada jogador tem uma sequência de jogos, isso é tudo planejado e muito bem pensado. O clube adota uma abordagem cautelosa para garantir que o jogador esteja em plenas condições físicas, visando o Mundial de Clubes, que vai começar agora no meio do ano, em junho. Com isso, a sua presença diante do Ceará ainda é incerta. Em contrapartida, o atacante Vitor Roque, afastado anteriormente por questões pessoais, deve ser novamente relacionado, assim como o zagueiro Mikael, que se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo e participou normalmente do treino com o elenco. Torcedor, Mikael também é um jogador que está se recuperando. Como a gente viu aqui, já vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira, já aparece em confronto contra o Ceará, mas o Bruno Fux está jogando muito, hein? Vai dar um nó na cabeça do Abel para saber quem que vai ser o titular nessa partida. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.